Já estamos de volta com Hora Geral nesta quinta-feira, conversando com o presidente da ONG Emily, Uma Paixão pela Vida, o Wilson Caetano Araújo, e o professor Alex Salim, especialista em Direito Penal. Professor, tem algumas perguntas pelo 3041-6777, mas muito rapidamente. Essa iniciativa do Wilson eu julgo importante porque, além de outras iniciativas, vamos falar dessa atual, da ONG Emily, Paixão pela Vida, é que justamente acaba sensibilizando. Eu vejo muito a população brasileira, caramba, aonde a gente vai parar? Que absurdo, eu sei, mas o que você faz? Aonde você avança? Que participação você tem? Né? Eu vejo que esse é o momento da sociedade se sensibilizar para um tema importante. E eu tenho a certeza que ninguém aqui quer punir o jovem que quer ter uma perspectiva de vida. Quer punir os jovens que, de repente, cometeram um ato ilícito. Só para comparar, nos Estados Unidos, não importa a idade, a pessoa é julgada em júri popular. Né? Lógico que a gente não quer ser tanto igual aos Estados Unidos, mas que haja uma legislação mais rígida e não uma legislação atual no Brasil que provoque essa onda de impunidade. Nos Estados Unidos, como você falou, a legislação penal é tratada em cada estado da federação. Então, lá há uma variação de 6 até 18 anos. Em alguns estados, sim, já com 6 anos, a pessoa pode ser julgada criminalmente. Né? Como nós conversávamos fora do ar, a questão toda, o direito penal, ele trata da consequência do problema. Né? Então, o direito penal, ele vai punir, ele vai dar uma retribuição, ele vai castigar o indivíduo que, vamos colocar de forma... Ele é punitivo e não propositivo. Sim, ele vai punir aquele que andou fora da linha, né? E tem uma proposta de ressocialização que no Brasil não existe. Infelizmente, quem cuida do sistema carcerário, que é o Poder Executivo, quero deixar isso bem claro para os seus telespectadores, lógico, porque eu faço parte do Poder Judiciário e há uma confusão de entender que o Judiciário é que cuida dos presos e não é. O Judiciário processa, condena e remete para o sistema carcerário, que é tratado, cuidado, é gerenciado pelo Poder Executivo. E hoje as prisões, salvo raríssimas exceções, não recuperam ninguém. Né? Veja o Maranhão, por exemplo. Exatamente. Então há um celeiro, há um fomento da violência ali dentro. Agora, de outro lado, nós também não podemos abrir mão da proteção da sociedade. O direito penal, ele serve para isso. Hoje, o menor de 18 anos, ele recebe um tratamento pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê medidas socioeducativas. Só que o sentimento da população é que esse instrumento legal não vem surtindo efeito. Exato. Ou ele deveria ser repensado, ou com uma proposta de redução dessa maioridade. Eu fiz um estudo, né, um levantamento sobre o tema. Na América do Sul, salvo a Argentina e o Chile, eles têm maioridade penal lá de 16 anos. O resto aqui na América Latina, 18. Já na América do Norte, como eu falei, varia de 6 a 18 anos. Na Europa, nós temos uma média de 13 a 14 anos a maioridade penal. Então, esse é um problema que ele é tratado de forma diferente aí pelos diversos países. Professor, muito rapidamente, a Nilza Noronha faz uma pergunta para o senhor. Não existe uma brecha na lei para deixar preso, mesmo sendo um menor? Porque quem tem dinheiro, o advogado encontra brechas para soltar o assassino. Não se trata de uma brecha legal. O Wilson havia falado aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece um limite de 3 anos para a medida socioeducativa, com o tempo máximo até 21. Se o indivíduo, né, o menor, ele pratica o ato infracional com menos de 18 anos, vamos imaginar com 17, ele vai ser internado e essa internação vai ser reavaliada de 6 em 6 meses. A partir daí, quando ele atinge os 21 anos, a lei obriga que ele seja colocado em liberdade. Mais perguntas, chegando pelo 3041-6777, o Roberto Molero, do Guarujá. 1.200.000 assinaturas assegura a votação ou é apenas uma sugestão, professor Alex? Como eu disse, a proposta de projeto de lei pela população exige a coleta de 1% do eleitorado nacional, distribuídas em pelo menos 5 estados da federação, com 0,3% em cada estado, cada um desses 5. Sim. Isso é para propor uma lei. Agora, para pressionar pelo plebiscito, não há um número de assinaturas. É óbvio que 1.200.000
200 mil assinaturas ou mais, é um número expressivo, representa uma parcela expressiva aí do eleitorado nacional e tem uma função de pressionar o Congresso. Agora, Wilson, quando você teve essa iniciativa, você conversou com algumas outras famílias que perderam aí seus entes queridos pelo mesmo momento delicado que você passou com a sua filha Emily? Nós estamos nessa luta desde 2009, praticamente, quando fizemos uma reunião na cidade de São Vicente, onde vieram vítimas do Brasil todo. E chegamos à conclusão de que era necessário fazer um movimento. E estamos vindo nessa campanha, mas sem muito apoio, muita dificuldade, né? Só as famílias vitimadas, somos em torno de 12 famílias, né, no nosso grupo. Essas 12 não daqui só da região? Daqui da região. São daqui, são famílias daqui que passaram foram vítimas de crimes, né? E até damos algum apoio mais emocional, porque sempre se chegaram a nós querendo saber como que nós superamos o nosso trauma, que na realidade não superamos, aprendemos a conviver com ele, e isso é que nós passamos para essas outras famílias. Só para informar os telespectadores, hoje a Emily estaria com quantos anos? Em janeiro ela teria feito 20 anos, e em maio, 20 de maio agora, vai fazer 7 anos do assassinato dela. Eu não sou sensacionalista, meu amigo Wilson, mas é uma marca eterna que fica. É assim, eu tenho sobrinhas que tinham a idade dela, tem 20 anos hoje, então a gente fica olhando elas crescerem, se desenvolverem, e aí fica a cabeça, mesmo não querendo, fica aquele exercício, tentando descobrir como ela estaria, o que ela estaria fazendo, por ela ser muito ativa, né, muito querida. Então, até hoje muito difícil. Agora, professor Alex, o pai tem que ser forte para, apesar de tudo que ele passou, ainda querer ajudar, contribuindo com uma mudança no Código Penal para tentar salvar vidas futuras. Com certeza, depois de passar por uma situação dessa, eu também tenho filhos e imagino a dor que isso deve representar. E ele está demonstrando aí trilhar o caminho que ele acha mais adequado, que é buscar essa redução para que pelo menos se tente aí conter o avanço, né, da criminalidade já na tenra idade, né, como nós falamos juridicamente. A gente tem observado aí o envolvimento cada vez maior de menores, e eu até vou colocar uma sugestão, porque se de um lado a gente busca a redução da maioridade, nós deveríamos também punir de maneira mais severa o adulto que utiliza o menor na prática de delitos, né? Também precisaríamos rever essa punição. Na realidade, a nossa visão nessa correção da alteração da maioridade penal, não falamos redução, nós falamos alteração, porque não é simplesmente reduzir. Alterar para o menor que cometa crime de morte, crime de extremo potencial ofensivo. Nós não vemos isso como punição, muito pelo contrário. A nossa proposta é que se dê um limite ao jovem, para que evite dele pegar uma arma, ir para a rua e puxar o gatilho. E saber que não vai acontecer nada com ele daqui a alguns poucos meses. Exatamente. Isso ocorre com muita facilidade, porque o jovem não tem esse limite hoje. Nós temos que dar um limite. Porque a tendência do jovem é sempre testar todos os limites dele. Nós fizemos isso na nossa juventude. Então, o jovem hoje não tem esse limite. Então, essa não é uma medida punitiva, é uma medida protetiva. Wilson, nós vamos colocar aqui as informações do evento que vai acontecer ontem. Eu gostaria que você fizesse um convite à nossa população da região metropolitana, o sinal do Santa Cecília pega em toda a região metropolitana, para que a gente possa hoje à noite superlotar o consistório da universidade para um tema tão importante. Por favor. Convido a todos. Oswaldo Cruz, 277, Rua Oswaldo Cruz, 277, 247 no Boqueirão. Às 19 horas, acompanhar o lançamento oficial da nossa campanha. Coleta de assinaturas para um plebiscito, pedindo alteração da maioridade penal. É uma ação que nós estamos começando, mas é necessário a sociedade abraçá-la. E quem estiver nesse evento hoje à noite, já pode também assinar? Quem for no evento vai receber um material, uma sacolinha, com folhas de assinatura, material de divulgação, canetinha, para poder nos acompanhar e ajudar nessa coleta.
Muito rapidamente, professor Alex, o Marco Silva da Ponta da Praia, por que os deputados que são contra a diminuição da maioridade penal são a favor do aborto? Não existe um paradoxo nisso? É um tema complexo, né? Primeiro a gente deve colocar da seguinte forma, não há totalidade, né? Não são todos os deputados que são contrários. E nós estamos tratando aí de situações distintas, né? A redução da maioridade, ela atinge um número expressivo de pessoas que vivem no nosso território e há um sentido ideológico nisso, evidente, né? Os deputados que são contra isso têm uma ideologia de que a cadeia não resolve o problema, de que o encarceramento não é a solução e de que o investimento em educação, em melhoria de vida é muito mais coerente. O problema é que nós temos que ter as duas coisas, né? O investimento para as gerações futuras e a contenção. Agora, com relação ao aborto, nós temos aí uma questão muito mais religiosa, de cunho, de fundo religioso, de proteção à vida do nascituro, do que propriamente relacionada à maioridade penal ou não. Bom, chegamos ao final do Hora Geral. O Hora Geral estará sempre dando espaço para iniciativas como essa, do meu amigo Wilson Caetano, o professor Alex Salim. Nós vamos retornar com esse tema. Estaremos hoje, a partir das 19 horas, no consistório, na Oswaldo Cruz 247. Conclamamos a população para que participe e nós, com certeza, estaremos não só provocando a sociedade, mas sensibilizando os nossos representantes. Parabéns a Edileuza Campos, Neuza Maria de Lima, a Fabiana Rodrigues, são os aniversariantes, o Ari Osvaldo da Conceição Raiol, e a você que completa mais um ano de vida hoje. Muitas felicidades e, lógico, um abraço assim muito forte. Na sequência tem o Jornal em Foque com o Chico Lascala e às 4 representação. Até amanhã às 7 em mais uma edição do Hora Geral. Tchau, obrigado.